Salve, salve galerinha do canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Impedido canal Impedido, rodada 5. Rodada 5, prestes a acontecer, fechamento neste sábado, espero vocês na nossa transmissão. E aqui esse vídeo informativo, a segunda prévia ou segunda opção de equipe para a rodada, uma opção um pouco mais pensando valorização na rodada, essa equipe aqui, a construção de valorização na rodada, ao passo de que a outra, no vídeo anterior, foi uma equipe um pouco mais aí pensando potencial para a rodada, focando nos candidatos da rodada. Tá aí a pontuação deste elenco, que estarei construindo aqui para vocês. Fizemos 58 e 44 na última rodada. Patrimônios, perdemos apenas nada. Ficamos aí com a mesma quantidade de 123,85. Vamos com o Vegete, não foi tão bem. Matheus Pereira acertamos. E vamos então a esse time aqui para rodar, tá bom? Vamos lá, vamos vender aqui o nosso elenco. Vamos construir aí um time, tá? Uma equipe, uma proposta de equipe pensando em valorização para a rodada. E aqui um vídeo bem rápido, bem curto, pensando em valorização para a rodada, já vamos começar com quais opções. Vamos aqui, portanto, pensando em valorização. Tá? Importantes zagueiros interessantes aí pensando em valorização. Indico aqui alguns para vocês. Entre esses aqui, indicação Pedro Henrique, tá? Do ex-Atlético Paranaense, agora no RB Bragantino. Segundo as informações aqui do Parciais FC, pressão de 2,90. Então pode ser interessante sim o Pedro Henrique, zagueiro ex-Atlético Paranaense, agora no RB Bragantino, pressão de 2,90, tá bom? Começar a valorizar, pode ser uma boa. O passo Luan Canto, pressão de 3,60. Pedro Henrique, uma peça interessante para a rodada, na minha visão, para zagueiro, tá? Outra opção também interessante, pensando em valorização de zagueiro para a rodada, é o Gamarra. Gamarra que precisa de menos para começar a valorizar do que o zagueiro titular do Atlético Paranaense, de melhor rendimento, melhor média básica, Kaique Rocha. Kaique Rocha precisando de 4,2 nessa rodada, segundo dados aqui do Parciais FC, enquanto que o Gamarra precisa de 1,3. Então, duas excelentes opções de zagueiros para a rodada, Pedro Henrique, Gamarra, como também Luan Cândido, correndo um pouco aí abaixo ao Pedro Henrique. Claro, olhando o Pedro Henrique e Gamarra no quesito de valorização. Gamarra, ótimo. Um bom alternativo ao Kaique Rocha, pensando em valorização. Kaique Rocha pela média básica, vem muito bem, obrigado. Uma outra opção também interessante, fez gol inclusive na Copa do Brasil no meio de semana, Kaká. Vem fazendo gols com a equipe do Corinthians. Precisando de pouco para começar a valorizar, se não me engano apenas negativar. Então o Kaká pode ser uma boa pedida assim do lado do Corinthians como opção de zagueiro nesta rodada, aonde infelizmente ainda o foco é valorização, tá? Então vamos fechar aqui a nossa zaga com as escolhas, tá? E aqui eu vou com uma escolha um pouco mais diferente. Kaká custando 10,39 cartoletas. É claro, a gente tem cartoleta para gastar, mas você aqui um pouco mais pragmático. Tá fechando com o Gamarra, do Atlético Paranaense. Eu vou estar fechando com o Kaique Rocha, tá? Então, nesse time aqui eu vou estar fechando a dobradinha do Atlético Paranaense, um para média básica, Kaique Rocha, e o outro valorização, fazendo aí dois pesos consistentes para a rodada. Vamos de reservas, vamos com o nosso zagueiro aqui. Deixa eu colocar zagueiro. Está fechando com o zagueiro pensando em valorização, né, nesse time aqui um pouco mais valorização na defesa, para que a gente possa, obviamente, aí pensar em opções um pouco mais ousadas no meio de campo e também no ataque nessa rodada. Vou estar indo aqui com o Pedro Henrique, ex-Atlético Paranaense, hoje RB Bragantino, no banco de reservas. Vamos então aos nossos laterais. Mike está jogando pela equipe do Palmeiras no momento, gol de Rony, 1-0 sobre a equipe do Botafogo de São Paulo, Copa do Brasil. Botafogo de Ribeirão Preto. Gol de Rony, assistência Mike. Então eu acho interessante sim o Mike para a rodada. A questão é que entre ele e Piquerez, né,
O Mike, segundo os dados, as informações aqui do Parciais FC, precisa 6.1 para começar a valorizar e o Piquerez 7.9, tá? Então você está pensando aí no Mike pelo potencial para a rodada contra a equipe do Cuiabá, interessante, tá? Pode o Palmeiras vir aí numa formação de 3 zagueiros mais uma vez, com o Mike avançado, por que não, tá? Então acho bem interessante o Mike fazer essa aposta aí no Mike, quem não tem medo de ser feliz na rodada, tá bom? Outras opções de laterais aí para a rodada, vejo interessante o Nathan Mendes, presente apenas 1. É isso mesmo, você ouviu. 1 para começar a valorizar o Nathan Mendes. E aí, sem olhar a questão desse G, pode ser uma interessante se o Nathan Mendes, em termos de valorização para a rodada lateral do RB Bragantino, com média de 5.20 até então no campeonato. Vamos lá, o que mais aqui que nós podemos apresentar para vocês? Laterais pensando em valorização para a rodada. Vamos dar uma olhada aqui. Laterais do Bahia. E aí temos apenas como referência aí o Luciano Juba, precisando de 4.9, segundo os dados aqui, as informações do Parciais FC. E o Santiago Arias, 4.8. Dentre esses aí, acredito muito no potencial do Luciano Juba. Ele que tem uma média de 3.83, uma média bem superior aí ao Santiago Arias, tá? Da equipe do Botafogo, interessantes laterais aí, pensando em valorização, Darmian Soares, precisando de 2.80, segundo dados aqui do Parciais FC. Vamos pegar outras opções aqui, laterais também para rodar. Vamos pegar aqui laterais. Vamos começar pela equipe do Vitória, que enfrenta o São Paulo. Obviamente, a questão do SG se apresentar é uma boa, mas não olhando aí na questão do SG, apresentam-se as seguintes opções da equipe do Vitória, pensando em laterais para a rodada. Uma delas aí é o Lucas Esteves, ex-Palmeiras, hoje no Vitória da Bahia. Lateral que nessa rodada parece 2.30 para começar a valorizar, tá? Com uma média de 2.30, tá? Então, uma boa sim o Lucas Esteves, um alternativo bem interessante para a rodada, que ninguém está olhando, ninguém está aí com foco nesse lateral para a rodada. Ele tem uma média de 2.30, na última rodada fez 3.20, tá? E precisa de 2.30 com a média de 2.30, então um lateral que interessante. O problema aí é que ele é o último, dos mais baratinhos para a rodada. Então, fica de olho no Lucas Esteves enfrentando o São Paulo. Do lado do São Paulo, pensando aí em possibilidades laterais para valorização para a rodada, não me agrada nenhuma das opções, tá? Temos o Igor Vinícius precisando de 4, aí é muito atrelado na questão do SG, e só. Outro lateral do São Paulo ainda dúvida, né? O Wellington, contusão no último jogo contra o Palmeiras. Então, não temos muitas informações sobre isso. Jogo do Corinthians contra o Fortaleza. Os laterais do Corinthians não são nada interessantes pensando em valorização para a rodada. Já os laterais do Fortaleza, podemos pensar aí no Tinga, precisando de 2.60, tá? É um lateral que tem uma média de 0.50, aí um pouco mais arriscado, para quem gosta de desafios para a rodada. Então, galera, de laterais realmente para a rodada, me agradam, tá? A gente olhando aqui com foco nesse critério, me agrada principalmente aí o lateral Lucas Esteves, do Vitória, pensando nesse quesito de valorização, tá? No jogo entre RB Bragantino e Flamengo, interessante aí, tá? Pensarmos no Nathan Mendes para valorização precisando de 1, tá? Pode ser um coringa interessante. Do lado do Flamengo, pensando em valorização, o Varela precisando de 2.40. É um lateral que se aponta para a rodada interessante. E fica de olho no Ayrton Lucas, pode jogar o Vinha nessa rodada, tá? Então, os laterais para a rodada pensando em valorização. Temos aí o Lucas Esteves, trazendo 2.30 com a média 2.30. Varela também interessante para valorização. Darmian Soares, do Botafogo, uma boa pedida nesse critério de valorização. Do lado do Bahia, penso o Luciano Juba. Do RB Bragantino, Nathan Mendes, ótimas pedidas pensando em valorização. Sem olhar aí os quesitos de valorização, claro, mas com foco na rodada, com favoritismo, os laterais do Atlético Paranaense me agradam principalmente aí, vejo com bons olhos o Esquivel, embora precise de 5.60, e o Léo Godoy precisa de 4 pontos para começar a valorizar. Ambos são interessantes pensando aí
no potencial do Atlético Paranaense jogando em casa contra um Vasco se remontando no campeonato. Mike, como eu falei, é um pouco mais insistente. Um Piquerez prezando 7,90, o Mike prezando um pouco mais do que 6 pontos. Dá para se pensar assim, principalmente aí no Mike na rodada. Então, galera, vou fazer aqui um braço interessante para a rodada nesse time aqui, que é um equilíbrio, tá? Equilíbrio esse com foco em valorização e equilíbrio também pensando aí em potencial para a rodada. Então, vou estar fechando aqui com os seguintes laterais. E aqui eu vou fazer um hack, que é o seguinte. Alguns jogos não são válidos para a rodada, entre esses aí Grêmio e Criciúma, tá? Internacional, Cruzeiro não é válido para a rodada. Razões aí das fortes chuvas acontecendo no Rio Grande, tá? Então vamos estar fechando aqui com os laterais, com posição do lateral. Deixa eu só colocar aqui por preço. Então vou estar fazendo aqui Nathan Mendes, do RB Bragantino, uma das primeiras opções. E a nossa segunda opção eu vou estar fechando aqui com, e aí pensando no hack. Vamos lá. Tá colocando aqui o Trauco, lateral do Criciúma, que não vai para jogo nessa rodada. E aí no banco de reservas tá colocando aqui o Lucas Esteves, do Vitória. Tá? Então tá aí o nosso time, a nossa base. Foco desse time aqui pensando em valorização. E muito obrigado se você assim puder curtir, compartilhar o nosso conteúdo, o nosso material para a rodada. Galera, para goleiro para essa rodada, não tem outra, é o Carlos Miguel, um dos melhores pensando em valorização para a rodada, com o pensamento do Corinthians obter aí no SG. Carlos Miguel precisando de 1,10 para começar a valorização. Não é o momento ainda para se gastar muito exagerado no Cartola. Reza a sorte que esse time aqui ainda tem mais de 120 cartoletas, mas infelizmente muitos estão aí sem tantas cartoletas, sem muito a poder fazer numa rodada que cada vez mais se afunila e faz com que o cartoleiro pense e repense a respeito de se realmente o Cartola está a agradar ou não nessa rodada. E aí faço palavras, comentários aí, suporte ao nosso amigo Cartolaço, o grande Thiago Dantas, a respeito de que os termos de valorização neste ano no Cartola FC estão muito abaixo do que se esperava, tá bom, gente? Então você pode pensar no hack com o Marquezinho do Grêmio, Carlos Miguel e o Lucas Arcanjo, os dois interessantes para a rodada, tá? Você pode pensar no hack e aí fazer na perspectiva de que o Carlos Miguel é titular do Corinthians no gol, tá? E não sendo, você pode continuar com o Carlos Miguel e aí, perdão, deixa eu só colocar aqui, Carlos Miguel do Corinthians como titular. No banco de reservas aqui, o Lucas Arcanjo também, excelente para a valorização na rodada. Então tá aí a nossa base, início, tá, desse time, dessa equipe pensando em valorização para a rodada. Nosso técnico, e aí já fechando a questão do técnico para a rodada, Abel Ferreira precisa de muito para a rodada, mas uma boa, uma perspectiva interessante, né? O Cuiabá está perdendo para a equipe do Goiás, até então 1-0, gol Thiago Galhardo, tá? Então, interessante sim o Abel Ferreira, embora precise de... Deixa eu fazer uma consulta aqui via Parciais FC. O Abel Ferreira, nesta rodada, como técnico, está precisando de um pouco mais do que 8 pontos para começar a valorizar, tá? Então, não vejo assim como tão interessante aí o Abel Ferreira. Você pode pensar aí numa contemporização, tá? Como assim? Você pode pensar aí no goleiro, no técnico do Cuiabá, tá certo? Pensando em conquistas e cartoletas. Você pode pensar também num técnico interessante para a rodada um pouco aí mais desafiador, é o técnico do Botafogo, precisando de 6,30 para começar a valorizar. Pensando aí num jogo mais atraente da equipe do Atlético Paranaense no Cuca,
e aí um pouco menos desafiador do que o técnico do Botafogo enfrentando o Bahia que vive um bom momento. Botafogo líder no campeonato, mas ainda assim os times candidatos desse ano no campeonato estão muito aquém do esperado. Tá? Você pode pensar aí, acho, das melhores opções, o técnico do Vitória pensando em valorização, que é o Léo Condé, prezando um pouco mais de 2,7. Então vamos estar fechando aqui nesse nosso técnico aqui com o Léo Condé do Vitória. Então, nosso time aí na base construída com 32 e 20 cartoletas até então. Carlos Miguel, no gol Lucas Esteves, caso não jogue. Nathan Mendes, Trauco, com reserva Lucas Esteves, do Vitória. Gamarra e Kaique Rocha, dobradinha do Atlético Paranaense, com o técnico Léo Condé. Lembrando que esse time aqui, a base dele, né, na defesa principalmente, é a ideia de valorização. Tá? Esse é um time voltado um pouco mais para a valorização. No meio de campo aqui, opções interessantes pensando em valorização, Arias um pouco caro, Scarpa também um pouco caro, mas pensando no Scarpa aí na produção e que o Fluminense cede muito para meio campista, não deixa de ser uma boa opção. E aí, para quem gosta desta lei, pode pintar a lei do ex, ele que é ex-jogador da equipe do Fluminense, só que o Scarpa precisa um pouco mais de 9 pontos para começar a valorizar. Tá? Veiga não vive um bom momento, tá? Não vive um bom momento. Entre Veiga, Arrascaeta e De La Cruz, eu acho o De La Cruz um pouco mais interessante para essa rodada, pensando em gols entre RB Bragantino e Flamengo. De La Cruz pode ser mais interessante, tá? Do que o próprio Arrascaeta, do que o próprio Veiga. Everton Ribeiro precisando de muito para começar a valorizar, porque tem uma média excepcional. Fez excelentes jogos, inclusive o último jogo do Bahia em casa. O Everton Ribeiro, mesmo sem gols, foi um dos expoentes da equipe do Bahia. Então, Everton Ribeiro precisando aí de 8, um pouco mais de 8 pontos para começar a valorizar. E quiser arriscar um pouco mais, pode pensar no Everton Ribeiro, ou pode pensar no Tassiano, precisando de 4,1 para começar a valorizar, que é o Tassiano aí está devendo, né, nesse momento do campeonato. 4,1 o Tassiano, e um pouco menos aí do que o Tassiano, fora dos olhares para a rodada, pode pensar no Caio Alexandre, precisando de 3,80. Da equipe do Atlético Paranaense enfrentando o Vasco, opções interessantes, claro, olhando valorização e potencial, pode-se pensar aí no Fernandinho, 4,70, cobrador de pênaltis oficiais do CAP no campeonato, e pode-se pensar no Christian, prezando de 3,9, tá? Christian, que tem uma média no Atlético Paranaense no campeonato de 2,20, e o Fernandinho, uma média de 2,82, prezando de 4,7 para começar a valorizar. Outras opções de meias aí para quem pensa em valorizar na rodada e, claro, com foco principal em pontuar bem, pode ser aí o Mateuzinho da equipe do Vitória da Bahia. Ele que está prezando de 3,80, salvo engano. Deixa eu fazer uma consulta aqui via Parciais FC. Pode ser uma interessante opção. O Mateuzinho está prezando de um pouco mais de 3,80. Ele que tem uma média no campeonato de 6,63, o Mateuzinho, jogando em casa, vem muito bem, obrigado, vem fazendo bons jogos, então podemos pensar aí no Mateuzinho do Vitória, vai ser a nossa primeira escolha, juntamente pensando aí nesse time aqui de valorização com o Tassiano do Bahia, tá? Então essas aí são as nossas duas escolhas iniciais nesse time aqui, pensando em valorização. Do Botafogo, interessante, pensando em valorização para a rodada, você pode pensar no Eduardo, embora não viva uma boa fase, prezando de 4,80. O Eduardo tem uma média negativa 0,10, um pouco mais arriscado o Eduardo. Eu pensaria aí numa alternativa um pouco mais interessante, um volante, que é o Danilo Barbosa, prezando de 4 pontos para começar a valorizar. Tá? Continuando aí nas escolhas, né? De meio-campistas na rodada, no foco valorização. Podemos olhar aqui a equipe do São Paulo. Temos algumas peças aqui, por exemplo, o Bobadilha, está bem interessante para começar a valorizar. Quem sabe aí um jogo perspectiva de gols com Vitória. O técnico do São Paulo precisando um pouco mais de 2,9 para começar a valorizar também. Pode ser uma opção peça interessante em termos de valorização. É exemplo do Léo Condé
do Vitória da Bahia. Do Corinthians, meio interessante pensando em valorização e, claro, um excelente potencial, vem fazendo jogos muito interessantes com a média de 2 pontos. Apenas 2 jogos no campeonato, que é o Breno Bidon do Corinthians, precisando de 1.4 para começar a valorizar. Dá para se pensar assim no Breno Bidon nesta rodada como uma peça aí para equilibrar aí, ou claro, você recuperar cartoletas na rodada, se você as perdeu em quantidade na rodada número 4. Um pouco mais ousado aí, conforme já mencionei, o Scarpa pode ser interessante. E podemos pensar aqui uma peça do Fluminense no meio de campo, o Ganso, precisando de 5.1 para começar a valorizar. Ele que tem uma média em casa de 6.10. Do Atlético Mineiro, um pouco mais alternativo ao Scarpa no meio de campo, podemos pensar no Zaracho, precisando de 5 pontos para começar a valorizar, nessa tendência do Fluminense em ceder muito para meio-campistas. Da equipe do Palmeiras enfrentando a equipe do Cuiabá, um dos jogos mais interessantes para a rodada. Podemos pensar em meio-campistas do Palmeiras, claro, no critério valorização e pontuação. Podemos pensar no Richard Rios como uma peça interessantíssima, ou até o próprio Aníbal Moreno nas bolas alçadas na área do jogo aéreo contra a equipe do Cuiabá. O Aníbal com um mínimo de valorização de 3.60 e o Richard Rios 5.7. Então, galera, vamos estar fechando aqui o nosso meio campo, tá? Vamos estar fechando aqui especificamente, nesse foco aqui de valorização deste elenco, vou estar fechando com alternativo ao Scarpa nessa rodada, que é o Zaracho. Tá? Então, tá fechando com o Zaracho no nosso meio de campo. Vamos de reserva, vou estar fechando aqui com a escolha do Aníbal Moreno. O impedido do Flamengo tem alguma indicação interessante no meio campo, com potencial de valorização e até de pontuar bem na rodada, no meio campo da equipe do Flamengo. Pensaria aí no Gerson como uma peça bem interessante. Por enquanto, os prováveis aqui, segundo o aplicativo Parciais deve ser o Alan e o Gerson. Gerson com a média de 1.17, presente de 3.30, mas pensando em média, nos 3 últimos jogos que atuou com a equipe do Flamengo, o Alan tem uma média bem superior aí ao Gerson do Flamengo, com 2.93, sendo 2.7 na última rodada e prezando um pouco mais 3.60 para começar a valorizar. Da equipe do RB Bragantino, me agrada aí, pensando nesta condição de valorização, o Jadson Silva, jogador aí com destaque principalmente para roubadas de bola, com a média em casa 2.30 e prezando de 2 para começar a valorizar. Vamos lá então, nossos atacantes, pensando nesse critério de valorização, o Hulk precisa de um pouco mais do que 10 pontos, Paulinho também muito, né, para começar a valorizar. O Canóbio um pouco mais do que 7 pontos para começar a valorizar, mas a tendência do Canóbio ir muito bem na rodada diante da fragilidade defensiva demonstrada da equipe do Vasco na última rodada frente à equipe do Criciúma, faz do Canóbio uma boa peça. Ele precisa de um pouco mais do que 7 pontos para começar a valorizar. Então, nossa primeira opção aqui é o Canóbio do Atlético Paranaense. Pedro, do Flamengo, pode ser uma peça interessante. Pedro que vem aí alguns jogos sem fazer gols, né? Inclusive na Copa do Brasil, o Flamengo uma péssima atuação, o técnico Tite bastante criticado. Pedro precisando aí de um gol para começar a valorizar. Um pouco mais interessante pode ser o Bruno Henrique, precisando 5.60 com a média de 3 pontos no campeonato em 4 jogos. Tá? Mais alternativo Bruno Henrique, você pode pensar aí no Luiz Araújo. Ele que tem uma média de 5.23 do campeonato, precisa de 5,5 para começar a valorizar. Ele que tem 4 jogos disputados com a camisa do Flamengo, do Rubro Negro, e no último jogo fez 4.70 de média. Do Atlético Paranaense, o Pablo pode ser uma boa pedida, pensando aí exatamente nessa perspectiva de gols a sofrer a equipe do Vasco da Gama. O Pablo pode ser uma peça interessante, ele precisa aí de 4.4, tá? Nesta rodada um pouco mais alternativo aí ao Canóbio. Outras peças interessantes, podemos pensar no Gustavo Mosquito do Corinthians, tá? Contra o Fortaleza. Ele está precisando aí de especificamente 3.3, tem uma média de 4.70 em 2 jogos com a camisa do Timão e uma média em casa 6.90
tá? A última pontuação dele, especificamente, é de 6,90, com a média básica de 2,20. Então pode ser interessante aí o Gustavo Mosquito, pensando aí em alternância para a rodada. Do Palmeiras, me agrada muito o Endrick para a rodada, tá? Bem interessante o Endrick para a rodada, embora o Endrick aí precise um pouco mais aí, né, na rodada, mas pensando na fragilidade do Cuiabá, pode ser interessante o Endrick precisando de 6,30, com a média de 3,23 e uma básica de 3,28, segundo os dados aqui do aplicativo Parciais. Do lado do Botafogo, fica de olho no Júnior Santos, com a contusão do Tiquinho. Ele é a principal referência do time, embora na última rodada tenha feito apenas 0,20 de pontuação, mas tem uma média de 5,40 e um mínimo de 4,4 para começar a valorizar. A questão do Júnior Santos é a média básica dele, de 0,90, que não agrada, não salta tanto os olhos na rodada. Do Bahia, você tem alguma indicação em pedido do Bahia para a rodada, pensando aí em atacante, pensando no jogo para gols? Você pode pensar aí especificamente no Tassiano, o Bahia que ainda, segundo o aplicativo Parciais, aqui fica na indefinição de atacante para a rodada. Tá bom? Então, galera, eu vou estar fechando aqui. E uma opção forte para a rodada é o Vitinho, do RB Bragantino, enfrentando o Flamengo. O Flamengo cedendo demais na opção do lado do Vitinho. Ele que precisa de 6 pontos para começar a valorizar. Vitinho do RB Bragantino, 6 pontos, tá? Fez 1,70 na última rodada. Tem uma média básica de 2,27. Uma pontuação em casa 10,2. Fora 7,3. E uma média no geral de 8,7. Tá? Então podemos pensar aí no Vitinho, embora precise 6 pontos para começar a valorizar na rodada. Lembrando que o foco desse time aqui é valorização, já estamos indo com o Canóbio, então se tivermos aí com o Vitinho aí, vamos desequilibrar um pouco a ideia deste elenco para a rodada. Então galera, eu vou estar fechando aqui, tá? O Endrick do Palmeiras, pela fragilidade, embora precise de muito, ainda é bem interessante se comparado ao Vitinho. Acho que o jogo do Vitinho é um pouco mais complicado do que o do Endrick contra o Cuiabá. Tá? Então vou estar fechando com o Endrick. E uma outra peça aí um pouco mais diferente, pensando nesse time aqui, nesse foco de valorização, a construção desse elenco, é o Gustavo Mosquito do Corinthians. Banco de reservas, vamos estar fechando aqui com o Flaco Lopes do Palmeiras. Tá? Então tá aí uma proposta de time pensando em pontuar bem e valorizar na rodada, baratinho e com a perspectiva que se apresenta ainda na rodada, que é ganho de cartoletas. Então a proposta desse time é Carlos Miguel no gol, reserva o goleiro Arcanjo do Vitória, Nathan Mendes, Trauco, Lucas Esteves nos bancos de reserva, linha de zaga dobradinha do Atlético Paranaense, Gamarra e Kaique Rocha, um equilíbrio aí pensando em valorização em média básica na rodada, com esse G provável do CAP. No meio de campo, o Tassiano, jogando como atacante, ele fez gol no meio de semana contra o Criciúma. Zaracho, um pouco mais alternativo ao Scarpa, precisando de mais para começar a valorizar o Scarpa, está quase 10 pontos. Mateuzinho, ótima pedida, boa média básica, boas pontuações jogando com o Vitória em casa contra o São Paulo nessa rodada. Hendrick, Gustavo Mosquito em valorização e Canóbio são as peças do nosso ataque. Nosso técnico é o Léo Condé nesse time pensando em valorização, time custando 82,95 cartoletas, banco de reservas Arcanjo. No gol do Vitória, Esqueves, o lateral do Vitória, Pedro Henrique do RB Bragantino, já falamos aqui da possibilidade do Pedro Henrique ir muito bem na rodada. Aníbal Moreno do Palmeiras, boa opção pensando em valorização, é um pouco mais abaixo do que o Richard Rios. E o Flaco Lopes são as opções desse elenco aqui pensando em valorização. Capitão desse nosso elenco, vou estar fechando aqui com o Canóbio, tá? Então, é o principal foco desse time aqui construído. Espero que você assim o goste, deixe o seu like para curtir, para compartilhar e também, se não é inscrito, inscreva-se. Conteúdo bastante informativo. Tá? O conteúdo principal desse elenco é
uma proposta de pontuar bem e valorizar conquistando cartoletas. Ou para você, meu amigo, a minha amiga aí que tem poucas cartoletas a gastar, tá aí uma proposta de um time interessantíssimo, com peças aí coringas, poucas pessoas a citar, exemplo do Mosquito, tá? Do Tassiano, do Nathan Mendes, podem ser boas alternativas nesta rodada. Um pouco mais diferente aí, se você tem um pouco mais para gastar ou quer gastar um pouco mais para a rodada, você pode pensar aqui, por exemplo, tá? Você quer gastar um pouco mais na rodada, você pode pensar aqui, tá? E aí, claro, nesse foco aí da lei do ex, no Scarpa, tá? Vai desequilibrar aí o termos de pontuação do seu elenco na rodada? Não, porque você está com uma defesa que essencialmente a característica ou o princípio de valorização é grande, tanto na defesa como para o Gustavo Mosquito do Corinthians. O Mateuzinho pode ir muito bem na rodada e quem sabe o Tassiano do Bahia. Então, o principal foco aqui, precisam mais nesse seu elenco aqui, pensando no Scarpa no meio de campo, seria o Hendrick, seria um Canóbio, seria o Scarpa. Uma composição que a galera está muito focada na rodada é com o Júnior Santos, pode ser uma boa também, tá? Nessa perspectiva aí de manter uma defesa, um meio de campo que possa valorizar, equilibrada na defesa, no meio de campo, com potenciais aí extremos no ataque e custando menos de 100 cartoletes, custando aí 90,92. Você pode construir um time também nesta característica com foco em valorização, peças pontuais e num ataque que possa ser produtivo e efetivo nesta rodada, com foco nos candidatos a pontuar e ir bem na rodada. Está aí uma proposta, time custando 90 e 92 cartoletas. Uma proposta de um time aí com equilíbrio no ataque e equilíbrio na defesa para valorização, com peças também no meio de campo para valorizar, e o Júnior Santos com potencial também para a rodada. É isso. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e, capitão desse elenco, eu manteria aí o Canóbio. Se você gostou, curtiu, deixa o seu like, se inscreva, se não é inscrito ou inscrita. Muito obrigado a todos. Nos vemos aí, muito provavelmente aí no sábado, certamente no sábado, no live de fechamento. E quem sabe amanhã numa live aí, na sexta-feira, analisando aí o nosso foco da rodada e, por que não, acrescentando um pouco mais no cardápio que se apresenta para essa rodada número 5. É isso. Muito obrigado a todos. Uma ótima noite. Felicidades. Até a próxima. Impedido canal Impedido. Rodada 5. Segunda prévia.